voltar aqui, já está gravando. Então, bom dia a todos e a todas. A aula de hoje, ela vai ter por base textos dos autores que eu coloquei aí para vocês no chat, tá? Então, o Otto Maria Carpo, Heinrich Wölfflin, o Benjamin Abdala Júnior, Francisco Maciel Silveira e Francisco Rodrigues Lobo, tá? O primeiro autor é um crítico literário, ele foi naturalizado brasileiro, Otto Maria Carpo, ele nasceu na Áustria, e em face do antissemitismo, tá, que vigorou na Europa pela época da ascensão nazista, tá, ele foge da Áustria, e o lugar em que ele esteve durante mais tempo, tá, inclusive morreu aqui, foi no Brasil. E aqui ele estabeleceu ele era um homem eruditíssimo, conhecedor de vários idiomas, então, entre os vários trabalhos de fôlego que ele deixou escritos em língua portuguesa, um deles chama-se História da Literatura Universal. É um conjunto de 9 volumes, em que ele vai tratar desde a literatura medieval até a literatura contemporânea a ele, década de 60, 70, tá? E por isso eu selecionei o texto dele que vai falar sobre o barroco. O Heinrich Wölfflin foi um estudioso do barroco da virada do século XIX para o XX, e eu vou usar dele uma leitura que o professor Benjamin Abdala Júnior, que é atualmente professor, está aposentado, mas ele foi professor de literatura portuguesa e literatura comparada na USP, faz do Wölfflin e das categorias que ele estabelece para o barroco. O Francisco Maciel Silveira também foi professor de literatura portuguesa na USP, ele faleceu, eu não me lembro se é em 2019, 2020, tá? E ele trabalha com a questão da epistolografia literária. E o Francisco Rodrigues Lobo também foi um escritor português do século XVII, portanto, contemporâneo, em termos, né, porque o Vieira viveu mais do que ele e a Mariana Alcoforado, contemporâneo ao Vieira e a Mariana Alcoforado. Ele tem um conjunto de textos, o Corte na Aldeia, em que 2 capítulos são destinados a discutir a carta literária, tá? Em que ele fala o que é a carta, qual é o percurso da carta, quais são os termos mais adequados para uma carta, tá? E vocês devem ter lembrado do nome dele, porque na primeira prova que nós fizemos, eu pus um trechinho da obra dele para vocês falarem sobre a verossimilhança, que era aquele trecho em que se discutia se a ficção ou sobre a história era melhor, tá? Então, esses são os autores que guiarão as minhas falas hoje pela manhã. Okay? Então, vamos começar pelo Otto Maria Carpo. O texto dele que eu vou, eu vou me orientar por um texto chamado O Problema da Literatura Barroca. Não sei se vocês sabem ou se lembram, tá? A expressão barroco, a palavra barroco, tá? Ela tem uma série vamos dizer assim, de hipóteses de origem, e uma delas se refere à pérola, tá? Barroco ou barroco, né? Se a gente pensar na expressão em italiano, tá? Ela reconhecia uma pérola imperfeita. Porque vocês sabem, em geral, que se buscam as pérolas perfeitas, isto é, aquele formado redondo, com aquele nacarado que reflete cores e coisa que valha. Porém, existem pérolas imperfeitas, são barroco ou pérolas barrocas. Elas são um pouquinho mais... Enquanto a pérola perfeita é redondinha, a pérola barroca, ela parece que tem como que um rabinho. Vocês já devem ter visto em algumas joias, mas elas não perdem o seu valor mercantil e também não perdem o seu valor de sedução. Então, o que caracterizaria uma das hipóteses do surgimento da palavra barroco é essa questão da imperfeição, tá? Só que também eu penso que valeria a pena nós nos lembrarmos, mantendo essa relação com a pérola como alegoria, tá? Que a pérola é uma formação
de proteção da ostra. Vocês já devem saber disso. Quer dizer, quando entra um elemento externo que pode causar algum risco para aquele ser que tem ali dentro, que é um ser vivo, ele acaba isolando com um material que, para nós seres humanos, é bonito, é valoroso, mas que para aquele ser vivo se transforma como uma forma de proteção, uma capa protetiva. Essa também pode ser uma relação estabelecida com o barroco, porque uma das questões que estão inclusas, que estão em jogo na arte barroca, seja ela arte literária, seja arquitetônica, pictórica, dramática, é que a dissimulação é o modo de esconder, é o modo de proteção desses sujeitos barrocos contra o mundo exterior e as suas interferências. Eu vou fazer alusão a algumas das falas do Raul, né, quanto ao sermão do Vieira. Quer dizer, o Vieira, ele, apesar de ter sido um padre, um jesuíta, um homem muito poderoso na sua época, e os sermões dele escondiam alguma coisa. Tá? Mesmo assim, ele foi pego. Eu me lembro que eu falei para vocês que ele ficou 2 anos preso, tá, pelo Tribunal de Santo Ofício, em Portugal, por conta, dentre outras coisas, da sua defesa com relação aos judeus em Portugal. A defesa dele não era só com relação ao povo, ao sujeito judeu, mas especialmente ao capital, tá, judeu, que era extremamente importante e significativo para os rumos de Portugal. Tá? Então, os homens do barroco, eles tinham que se proteger desse, vamos dizer assim, dessa hipocrisia que circulava no seu redor, capitaneada especialmente pela união do Estado absolutista, pelas monarquias e pela Igreja Católica. E também pelas outras igrejas que acabaram se relacionando com, por exemplo, me desculpem, na Inglaterra nós temos a Igreja Anglicana, tá? Que foi criada pelo Henrique VIII, né? Que a mulher dele, Ana Bolena, uma das esposas, não lhe deu filhos e coisa que o vale, e houve assim um cisma, um rompimento com o Vaticano. Então, o barroco, então, a gente pode enxergar sobre essas perspectivas, essa imperfeição, mas é uma imperfeição, tá, que é gerada como meio de proteção dos agentes externos, para você fazer a sua crítica, para você lançar os seus expedientes de problematização dessas circunstâncias. Tá? Então, Vieira fez isso, a Mariana Alcoforado, de alguma maneira, vai fazer isso, por exemplo, com a sua relação, a relação da mulher com aquilo que ela pode exprimir, com aquilo que ela não pode exprimir, a relação de uma mulher trancada dentro de um convento, o corpo está trancado não só dentro do convento, mas esse corpo estaria trancado também para a sexualidade, para os afetos que não circulariam nesse meio religioso. Então, essa alegoria da pérola me parece bastante significativa. Entre os escritores que o Carpo coloca como expoentes desse barroco, ele vai falar do Miguel de Cervantes, do Lope de Vega. Para vocês que são da língua inglesa, né, ele cita o Shakespeare, como tendo essa pegada barroca, o John Donne e o John Milton. Tá? E vocês devem lembrar, por exemplo, que o John Milton, ele era um pastor, ele pertencia à Igreja Anglicana, e o grande texto dele chama-se Paraíso Perdido. Tá? Eu não sei, eu não sou afeita à literatura inglesa, mas provavelmente Shakespeare vocês devam ver na graduação, o John Donne, não sei, John Milton também não sei. E dentro da literatura portuguesa, o Carpo destaca o Vieira, que vocês já viram, e um outro padre, o Manuel Bernardes, tá? Que tem uma sermonística, que tem cartas, que tem sermões mais brandos do que o Vieira, tá? No modo de evocar imagens infernais, imagens
altamente dramáticas, porque o sermão do padre Antônio Vieira tem uma carga dramática muito grande. Por vezes, é lógico, a carga dramática talvez fosse mais contundente, ela afetasse mais o homem do século XVII, não nós, mas nós percebemos pelas repetições que ele faz, pelas citações que ele seleciona do texto bíblico, que ele quer criar imagens não somente do céu, ou de uma vida de eternidade, mas especialmente do lugar negativo, do lugar meio infernal, do lugar de purgação para os seus ouvintes e para os seus leitores, tá? Então, Manuel Bernardes, ele é mais comedido em relação ao Vieira. E o Carpo não coloca, mas a Mariana Alcoforado também é uma escritora que está nesse rol dos homens, das mulheres barrocas, tá? Então, por muito tempo, e eu penso que até hoje, o barroco ele tem uma ligação com uma espécie de mau gosto. Mas a gente pensa, por exemplo, coisas muito chamativas, coloração, o uso de muito ouro, o uso de muitas pedras preciosas. Parece que esse brilho todo que se coloca em cena do barroco, agora pensando em texto literário, essas figuras de linguagem que são colocadas a borbotão, essas repetições, parece que isso tudo quer nos ofuscar para não enxergarmos outras coisas. E isso, por vezes, é categorizado como mau gosto, ou então como um discurso esvaziado, um discurso que nós chamaremos de discurso sofismático. Eu vou pôr aqui para vocês, tá? Um discurso sofismático. Tá? Sofismático vem de sofisma. Tá? Vocês podem achar essa palavra em manuais de retórica e mesmo no dicionário. Grosso modo, o que é o sofisma? É quando o sujeito junta uma série de argumentos que não necessariamente se conectam do ponto de vista lógico, mas podem ser conectados do ponto de vista linguístico, tá? Para criar uma verdade, para criar algo que pareça, para quem lê ou para quem ouça, verdadeiro. Então, quando vocês ouvirem essa expressão sofisma ou o adjetivo sofismático, tenham em mente que ele é bem construído, ele é bem argumentado, porque o sujeito sabe usar o argumento, sabe usar a linguagem, sabe usar a língua, mas ele nos guia para uma conclusão que não é verdadeira, mas que pode parecer verdadeira. Eu encontrei acho que vocês vão achar esse na internet, é a coisa assim, tipo, não é dos melhores, mas é um que dá para a gente entender. Tipo assim, o amor é cego. Deus é amor, portanto, Deus é cego. Veja, há uma concatenação, tá? Há duas premissas, tá? O amor é maior, é cego, Deus é amor, portanto, Deus é cego. Não. Então, a cegueira não é de Deus, a cegueira é do amor, tá? Então, mas quem cria essa sequência sofismática, esse sofisma, quer nos fazer enxergar outra coisa, tá? Isso aí vocês vão encontrar na internet, essa quadrinha, mas vocês podem encontrar outras tantas. Então, durante muito tempo, o homem barroco, seja o escritor, seja o artista, ele foi acusado de criar sofismas, de criar imagens de verdade para iludir, para causar uma ilusão nos seus ouvintes, nos seus espectadores e nos seus leitores. Tá? Mas isso que se acusa como sofismático, tá? Na verdade, acaba querendo, acaba procurando criar em nós, ouvintes, espectadores, leitores, uma perspectiva crítica, que nós compreendamos não somente o que está diante de nós, mas o que aquilo pode significar, tá? Como os sermões do Vieira,
Então, você vê, o sermão do Andata é um sermão que fala sobre o amor. Só que ali não se fala só sobre o amor de Deus, está se falando também da antinomia, do contrário do amor, tá? Vamos dizer assim, dos sentimentos negativos que também existem no ser humano e que se escondem, por vezes, pela capa do amor. Tá? Ou no sermão da 60ª, em que o Vieira, além de tecer uma crítica, vamos dizer assim, ele era um jesuíta, ele tece uma crítica a outros religiosos de uma outra ordem dentro da Igreja Católica, tá? Ele também vai estabelecer um percurso retórico de como construir um bom sermão, mas construir também um bom texto, tá? E ele está dizendo, ele está questionando a parábola bíblica, ou melhor, ele está questionando como os homens, os seus ouvintes e nós, seus leitores, podemos entender a parábola bíblica do bom semeador. Tá? Então, vejam, no mesmo texto, que por vezes é recheado, vocês devem ter notado isso no Vieira, é recheado de repetições, de redundâncias, por vezes ele faz uma referência cíclica ao mesmo trecho da Bíblia, tá? Então, esse texto que pode parecer tão, eu não diria simples, mas tão repetitivo, ele tem muita coisa a nos dizer. Só que ele quer nos despertar a atenção, quer nos despertar a curiosidade, quer nos despertar para a compreensão daquilo que está sendo posto, tá? Inclusive para a gente chegar a perceber o erro que está em circulação no texto e, por vezes, os erros que estão em circulação dentro de nós mesmos, tá? O Vieira me parece que ele está mais disposto, eu penso que ele tem disposição para duas coisas, para questionar a nós mesmos, a nós, os seus leitores, ouvintes e espectadores, e questionar também o lugar da Igreja Católica num determinado cenário político, tá? E questionar não significa que ele vai ser contra esse lugar, porque ele faz parte desse lugar. Mas fazer parte de um lugar não significa que nós não possamos questionar. Nós não vamos aceitá-lo assim, não, concordo com tudo. Não, eu faço parte disso e eu preciso compreender para melhor ajudar, para melhor construir esse espaço. Então, parece que o Vieira, e nesse questionamento do lugar do qual ele faz parte, a Igreja Católica, ele questiona a si mesmo. Tá? O que não significa que ele vai abandonar a sua fé, que ele vai abandonar a sua igreja, mesmo depois de ter sido preso e ter sido colocado à prova por esse lugar. Tá? Então, veja, é muito mais do que querer enrolar as pessoas ou do que querer enganar as pessoas. É fazer com que as pessoas percebam a si mesmas dentro do mundo. Tá? Segundo o Otto Maria Carpo, eu vou ler um trechinho da obra dele, tá? Nas obras da literatura barroca, o elemento intelectual e racional entra com muita força. Tá? Então, vocês percebem, o que eu estou falando aqui de raciocínio lógico é que existe uma premissa central ou existe uma introdução, pense naquele esquema dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Existe uma premissa central, todo o texto barroco vai circular em torno dessa premissa para concluir alguma coisa. Ele não vai vamos dizer assim, se ramificar em outros questionamentos. Ele vai sempre retornar àquele ponto. E esse retorno, por vezes, para fazer esse retorno, às vezes a gente tem que usar elementos que ficam muito próximos da redundância, inclusive a repetição. Vocês devem saber que a repetição é uma figura de linguagem, assim como outra figura, talvez vocês conheçam também, tá? Deixa eu pôr aqui no chat para vocês, anáfora. É outra figura que circula em torno desse espectro da repetição. Por exemplo, vocês conhecem um poema
do Drummond, e agora, José, e agora, José. Essa repetição, tá? É uma repetição anafórica. Tá? Isso também existe na gramática, né, da língua portuguesa. A gente usa, às vezes, o este, o esse, em relação anafórica. Tá? Vocês já devem ter ouvido isso. Tá? Além dessas repetições, o meio político, social, religioso, filosófico e as opiniões políticas, religiosas, filosóficas dos autores barrocos manifestam-se com evidência, porque o material da literatura, a língua, ao mesmo tempo, é também instrumento da política, da religião e das ciências. Então, o texto barroco, ele também é um texto que se presta não somente à literatura, nessa perspectiva do verossímil ou daquilo que transforma, que transforma mesmo, que faz esses movimentos de transformação com o mundo em redor. Ele também é um texto que está criticamente posto. Aqui, eu trouxe um exemplo que vocês talvez conheçam, um escritor brasileiro barroco, o Gregório de Matos Guerra. Tá? Vocês devem conhecer o Gregório de Matos, Boca do Inferno. Né? Ele tem um conjunto de textos que se chama epílogos. Tá? Vocês podem achar online, eu estou aqui com um livro que tem, mas vocês acham online. Ele fala o seguinte: vejam como ele trabalha o jogo de palavras e como ele também trabalha a questão política dentro do Brasil colônia. Vejam. Que falta nesta cidade? Essa cidade é Salvador, tá, gente? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais, por sua desonra, honra. Falta mais que lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Vejam, o epílogo, por que chama-se epílogos? Porque o final de cada verso, tá, ele vai colocar palavras, aquilo que falta na cidade, e na estrofe subsequente, ele fecha com esse conjunto de palavras. Então, vejam, esse tipo de construção exige muito trabalho. Tá? Esse tipo de construção exige um conhecimento da língua, e exige um conhecimento, vamos dizer assim, poético, que não é qualquer um que tem. E ainda mais quando esses conhecimentos estão, no caso aqui desse texto específico do Gregório de Matos, desse poema, a favor também de uma crítica política. Ele continua dizendo mais. E que justiça resguarda, bastarda, e é grátis distribuída, vendida. Que tem, que a todos assusta, injusta. Vale-nos Deus o que custa, o que el rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. O açúcar já se acabou, baixou, e o dinheiro se extinguiu, subiu, logo já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. Tá? E para findar ele põe, a Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Que haverá quem tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Então, a questão que está em jogo aqui não é só a questão linguística, a questão poética, a questão política. É um conglomerado de tudo isso. O homem barroco, ele busca aglutinar tudo isso. Mas vocês podem me perguntar, mas a literatura, de um modo geral, não busca tudo isso? Busca, mas o homem barroco tinha essa questão como uma frente de trabalho, quase que explícita. Tá? Mas ele não podia dizer isso de um modo, vamos dizer assim, tão contundente. Então, ele tinha que dissimular por via desses jogos todos, por via do uso, por exemplo, de outras estratégias que não fossem só a poesia. Então, o sermão também é uma forma, as cartas também são uma forma. Tá? É importante perceber também que, segundo Otto Maria Carpo, esse espectro dissimulativo,
que a grande expressão, uma das grandes expressões, uma das grandes orientações do barroco é essa questão da dissimulação, é a questão de esconder a ferida, como voltando à ostra, e para que essa ferida não machucasse o sujeito. Então, essa ferida, se a gente quiser nominá-la dentro da sociedade, a gente pode usar o substantivo usado pelo Carpo, que é hipocrisia. Tá? Então, ele diz o seguinte, em determinado momento, que o século XVII é o triunfo da hipocrisia dos poetas e escritores, sempre ameaçados pelo moralismo da Inquisição. Então, vejam, até essa construção me parece, vamos dizer assim, paradoxal. Então, a hipocrisia dos poetas e dos escritores, a gente pode pensar, nossa, então eles eram medíocres, né? Hipocrisia, mediocridade, esconder alguma coisa, não. É porque eles estavam sempre ameaçados pelo que vinha de fora, pela censura da igreja, pela censura dos nobres, pela censura dos seus pares, tá? Por outro lado, a mesma hipocrisia justifica-se perante o tribunal, interpretando tudo em sentido moralista. Então, vejam, muitos, assim como Vieira, foram expostos ao Tribunal do Santo Ofício, foram mortos, foram torturados, tiveram que, vamos dizer, abjurar das suas obras e daquilo que gostariam de fazer. Teve uma pergunta na turma anterior a vocês, né, que me interessou, por isso eu vou replicar a questão e fazer, pensando na Mariana Alcoforado, tá? Era uma freira, trancada dentro do convento, no século XVII, aí a gente pensa, cara, mas ela tinha um amante, né? Ou pelo menos a história nos diz que ela tem um amante, ou as cartas dela dizem que ela tem um amante, como que ela entra em contato com esse sujeito? Como que essa história acontece, tá? Eu levantei uma hipótese, não, eu trouxe à luz alguns dados sobre a vida religiosa na Europa, da Idade Média, mesmo nos séculos XVII, XVIII e XIX. Se a gente for prestar atenção na expressão hipocrisia, essa relação do mundo, do mosteiro, do convento, com o exterior, era muito hipócrita. Entravam e saíam homens de conventos o tempo todo, e não eram só padres, eram homens que tinham as freiras como amantes. Entravam também mulheres, porque as freiras também tinham amantes mulheres. Nos conventos, o movimento era mais ou menos o mesmo. Então, essa ideia de reclusão dos conventos, imagina, Gabriele, seja bem-vindo, tá? Esse movimento, esse contato desse universo que a gente considera hoje privado, fechado, lá nos séculos anteriores, do convento e do mosteiro, com o mundo externo, com o público, ele não era tão fechado assim, tá, gente? Então, havia uma circulação muito grande de gente, tá? Não necessariamente, o sujeito que estava lá dentro não necessariamente saía, mas quem estava fora entrava, a depender da sua condição social, a depender das suas posições políticas, a depender do seu poder. Portanto, vejam, a Mariana Alcoforado, se vocês leram no início do texto da Eliane, ou mesmo se fizeram uma busca bastante simples, ela vinha de família nobre. Tá? Então, não era qualquer freira, porque no convento também, nos mosteiros, tinha o baixo clero, né? Assim, moças e rapazes que vinham assim de camadas populares, que não tinham onde mandavam para lá, e também tinha o pessoal das classes nobres, que eram quem comandavam as situações lá por dentro. Tá? E o Chamilly, o amante dela, também era um nobre que estava prestando serviços para o governo português numa situação de combate. Tá? Então, aí, eu imagino que a gente tem uma resposta também. Então, esse trânsito entre o privado, que era o convento, que eram os mosteiros, esse público, e quem acabava transitando nesses lugares. Tá? E essas situações, se a gente pensar ainda no quadro da Igreja Católica, ela existe até hoje. Tá?
esses quadros que hoje nós chamamos, por vezes, de pedofilia, assédio, coisa que o valha, e isso também fica muito recluso. Atualmente, que as coisas vêm vindo mais à tona, graças a investigações e coisa que o valha. Mas essa ideia de que, num passado, esse lugar era o centro da inocência, das práticas religiosas mais aferradas, isso é uma construção, tá, gente? Ó. E há relatos, eu já falei para os colegas, eu não me lembro onde que eu li, mas há relatos de um representante diplomático inglês em Portugal que diz que ele não falou a expressão, mas era como se ele considerasse os conventos portugueses, alguns deles, como espécie de prostíbulos, tá? Tanta era a circulação de homens e de mulheres naqueles lugares, tá? E, então, vejam, por que a Mariana, tá? Vocês devem ter lido também, isso no texto da Eliane, que as cartas também têm uma certa... Há certas hipóteses acerca dela. Hipótese de que elas poderiam não ter sido escritas pela Mariana, porque elas foram publicadas primeiro em francês, depois conheceram tradução em português, tá? A hipótese de que essa hipótese também é criada porque ela era uma freira de família nobre, e o Chamilly também era um nobre. Então, veja, nós estamos aceitando aqui, eu aceitei, e vocês junto comigo, aí depois que alguém tiver quando nós lemos as cartas, alguma coisa para além disso, vocês podem se manifestar, tá? A gente está aceitando que a Mariana escreveu essas cartas, tá? Porque nós possamos, inclusive, conduzir uma análise mais ou menos coerente com tudo que a gente tem visto até agora. Tá? Então, eu fiz essa parte para falar sobre a hipocrisia e como a gente pensa uma mulher dentro de um convento escrevendo cartas para o seu amante. E essas cartas vindo à tona. Mais um outro parênteses. Essa carta, esse tipo de carta, ela não é uma exclusividade do século XVII. Não sei se vocês conhecem, mas pelo menos já devem ter ouvido falar. Um casal do século da Idade Média, Abelardo e Heloísa. Não sei se vocês já ouviram, tá? Vocês podem consultar na internet correspondências, eu tenho aqui, correspondência de Abelardo e Heloísa. Os dois acabaram sua vida, ele no mosteiro e ela num convento, tá? Mas eles se conhecem porque Abelardo era professor na Universidade de Paris, e os professores, eles tinham que ter para si o celibato. Então, o professor, por isso que dizem às vezes, é um sacerdócio, tem uma herança, tá? Então, ele deveria ser celibatário. Ele era professor de filosofia, ele era ele também fazia cantigas, ele era um homem que circulava por aquele universo da universidade e de Paris. E ele foi contratado pelo bispo, eu não lembro se é de Paris, mas ele morava em Paris, para educar a sua sobrinha Heloísa, porque ela era muito inteligente. E o bispo queria que ela tivesse, como não era facultada a presença das mulheres em determinados lugares públicos, né? Isso está lá no século XII, está na Idade Média, gente. Ele contrata o Abelardo para ser preceptor da Heloísa. Aí vocês imaginam que pode haver um caso entre os dois, né? Eles mantêm um envolvimento sexual, um caso amoroso, eles vão ser perseguidos por isso, tá? Acontecem lá algumas situações, eu vou falar das cartas mais detidamente quando eu for falar das cartas da Mariana, e depois que ele está num convento, tá? Está no mosteiro, ela no convento, eles passam a trocar correspondências, que tem, vocês podem até, se vocês forem puxar no Google Scholar, artigos sobre as correspondências de Mariana e de Heloísa, tá? Às vezes vocês podem encontrar artigos que comparem as correspondências das duas. Então, vejam que essa correspondência, essa carta que tem esse toque trágico da separação, esse mote, tá, da infelicidade amorosa, tá, da separação do casal, tá?
ela tem antecedentes, por exemplo, na correspondência de Abelardo e Heloísa. Só que Abelardo também, né, tem cartas, a gente pode ler as cartas do Abelardo, enquanto que em Mariana nós não temos cartas do Chamilly. Não sei, possivelmente ele não respondeu a Mariana, ou se chegou a responder, essas cartas se perderam em algum lugar, tá? Eu penso que, os estudiosos, que não houve uma correspondência, porque vejam, correspondência, duas pessoas que, vamos dizer assim, há troca dessas mensagens, e coisa que não havia em Mariana. Então, inclusive, essa situação de Abelardo e Heloísa, esse mote, tem um filme baseado nessa relação que se chama Em Nome de Deus. É um filme do final da década de 80, começo da década de 90, eu não sei ao certo. É um filme bastante contundente, bastante interessante. Talvez possivelmente vocês encontrem nos ambientes virtuais. Valeria a pena ver. Não são baseadas necessariamente não é baseado necessariamente nas cartas, mas nessa história de amor e nessa relação hipócrita que a igreja e o Estado acabam mantendo com esses sujeitos, tá? Então, aqui mais um parênteses, tudo em torno da expressão hipocrisia, que se num primeiro momento poderia causar, nossa, escritores e poetas hipócritas. Hipócritas porque a hipocrisia serve para você enganar o outro, tá? Se o outro é hipócrita e falso moralista, vamos dizer assim, para sobreviver e para escapar dele, você também tem que ser, não falso moralista, mas tão hipócrita quanto ele, tá? Porque essa hipocrisia vai ser manejada no âmbito da palavra, no âmbito das imagens, num outro espaço que talvez não seja acessado tão facilmente por aquele que, além de hipócrita, é falso moralista, tá? Porque, em geral, esses sujeitos falsos moralistas tratam as coisas muito no resto do chão e se esquecem do que estão fazendo, tá? Então, essa é uma outra consideração, tá? Alguns modos de entender as categorias do barroco. Essa aqui, eu saio do Carpo e vou para o professor Benjamin Abdala Júnior, num livro chamado Tempos da Literatura Brasileira. Tá? O professor Benjamin Abdala, que é professor, está aposentado, professor de literatura portuguesa há muito tempo, depois de comparada na USP, ele vai pegar as categorias que eu vou escrever para vocês, o Heinrich Wölfflin, um estudioso de origem suíça, que tem o nome alemão, né, Wölfflin, tá? Ele estabeleceu um percurso dentro do barroco em relação ao clássico, tá? Porque, vejam, por que ele faz essa relação? O barroco, se a gente pensar nesses estilos de época, nas escolas literárias, nas épocas literárias, deem o nome que vocês quiserem, tá? O barroco vem na sequência do Renascimento, do classicismo, eu estou pondo aqui vários nomes, do quinhentismo, de várias estéticas que se fiam numa releitura, às vezes até numa retomada do clássico, os clássicos gregos e latinos. Então, quando se fala do barroco, por vezes acaba se minimizando a importância do barroco, ou então colocando nesse lugar de coisa que é sofismática, questões não muito bem tratadas ou esvaziadas, porque se compara com o clássico. O Heinrich Wölfflin fez um estudo em que ele vai, vamos dizer assim, colocar no mesmo pé de importância tanto o clássico quanto o barroco. Quer dizer, uma estética literária, um estilo literário não é melhor ou pior do que o outro, é diferente. E ele vai estabelecer essas diferenças, que o professor Benjamin Abdala pega essas diferenças, que o Wölfflin estabeleceu de um modo geral para as artes plásticas, para as artes pictóricas, e o professor Benjamin vai pensá-las com relação à literatura. Então, o que o professor Benjamin vai escrever? Ele fala que, por exemplo,
os textos clássicos, eles são individualizados, eles são individualistas. Há uma tendência talvez, não é a um autocentramento do sujeito, mas há uma tendência de tratar uma coisa só de cada vez, criando, e aí me parece que isso até é interessante quando se fala em relação ao barroco, criando uma aparência, isso no clássico, de que há uma desconexão com o mundo em redor, criando a aparência de que o mundo ao meu redor não interessa, o que me interessa é a arte, o que me interessa é a literatura. Por outro lado, o barroco vai tratar as coisas em conjunto, ele vai trabalhar a presença da arte no mundo. A arte, a literatura é arte, a arte não existe fora do mundo. Ela existe como um ingrediente do mundo, como uma situação mutável, como todas aquelas situações mutáveis pelas quais o mundo passa. Então, a ideia, vocês já devem ter ouvido essa expressão, a torre de marfim. A arte não é uma torre de marfim. O escritor, o escultor, o artista plástico, o dramaturgo, eles não vivem num lugar à parte. Eles vivem no mesmo lugar que nós, só que eles apreendem esse mundo de maneiras diferentes, tá? E expressam isso de várias formas, sempre porque às vezes a gente lê um texto e fala, mas isso aqui é do mesmo escritor, tem algumas expressões, tem algumas relações que ele não fez anteriormente, mas ele não fez porque ele anteriormente, talvez a leitura que ele faz do seu enredor não possibilitasse isso. Então, a capacidade de entender o mundo como um lugar em movimento e entender o seu fazer artístico também como um movimento. Então, por exemplo, o barroco não vai ficar falando, estou voltando lá não sei aonde, voltando. Não, o barroco, ele não precisa voltar, ele tem que enxergar o seu lugar, e é o lugar do movimento. Tá? E o lugar do movimento acaba gerando determinadas tensões que nós lemos na literatura barroca. Por exemplo, a grande tensão entre vida e morte. Porque vamos pensar, a morte é um movimento da vida. Pode ser o movimento final, né, gente? Assim, vamos pensar na materialidade da morte. Não estou questionando depois dela, tá? Mas a vida, a morte está inclusa na vida desde o dia em que nascemos. Então, a morte não existe à parte da vida. Só que a gente não enxerga a morte como um movimento da vida, a gente enxerga como um fim. Acabou. A morte existe em si mesma. Não, ela não existe em si mesma. Por isso, existe essa tensão de nós, seres humanos, com relação à expectativa da morte. Eu não vou dizer para vocês que se a gente enxergasse o movimento, a nossa relação seria melhor ou pior com a morte. Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que numa perspectiva de movimento, essa é uma questão a ser posta. Ou, então, a questão do corpo, a questão dos corporais, o corpo material e a relação que esse corpo estabelece com o corpo do outro, com as relações com a violência. Esse corpo, que pode sentir prazer, pode oferecer prazer, também pode sentir isso a partir da violência. Vocês já devem ter assistido filmes ou lido relatos de monges, especialmente isso aparece mais com relação a monges, com relação a homens, que se autoflagelam porque estão sentindo algum desejo em relação a um outro corpo ou em relação às coisas que estão fora daquele ambiente privado. Então, o autoflagelo, a gente pode pensar, nossa, eles estão se machucando. Às vezes, eu sou mais adepta da hipótese, não, eles estão se dando uma outra forma de prazer para fugir daquele prazer que eles hipocritamente negam, ou que aquele lugar onde eles estão postos, eles é negado. Aqui eu não estou dizendo que a igreja deve abolir vamos dizer assim, os votos e coisa que vale, mas estou dizendo do sujeito que está lá dentro.
ele é um ser humano. Então, o homem barroco, ele acaba lidando com essas tensões do ser humano. Porque não é porque eu estou num determinado lugar, que eu faço parte de uma determinada situação, eu tenho que aceitá-la totalmente. Eu deixo vir à tona esse movimento que faz parte da vida humana, que é um movimento que vai nos conduzir, invariavelmente, salvo o juízo melhor, à morte do corpo. Tá? Então, essa é a primeira questão do Wolfling, que o professor Benjamin vai falar. O movimento. O barroco é um texto em movimento. Outra questão, o texto barroco, por conta desse movimento, ele tem múltiplos desdobramentos e está aberto a também múltiplas interpretações e compreensões. O Vieira, por exemplo, eu analisei, o Raul e eu também nas minhas falas, nós analisamos do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da construção de um objeto persuasivo, nós não demos tanta atenção assim, ou demos na medida em que nos foi possível, à questão religiosa ou à questão política, mas também são questões que estão postas ali. Então, é um texto que, por conta dessa dinâmica, a dinâmica do movimento é também passível de ser desdobrado em várias frentes. O professor Benjamin, na esteira do Wolfling, ele parece advogar, tá? Não está tão claro assim para mim, tá? Parece advogar por um certo fechamento do classicismo, do homem clássico e de seus textos. Parece que eles têm um único direcionamento, que eles não têm essa abertura, tá? Uma outra questão que é colocada em cena, tá? Os textos clássicos, os textos, desculpe, barrocos, eles têm uma certa ambiguidade que podem gerar no leitor, no ouvinte, no espectador, como eu diria, uma certa ludicidade, uma certa dúvida em relação ao que está acontecendo. Não sei, eu estou citando alguns textos aqui, tá? Mas que no correr da vida de vocês, seja como pesquisadores, professores, ou em outro lugar, mas mantendo interesse pela literatura, tá? Existe um texto do Calderón de la Barca, um escritor espanhol, tá, do século de ouro, esse homem barroco também, que chama A Vida é Sonho. Algum de vocês conhece esse texto? Ele já foi, inclusive, apresentado aqui em Campo Grande por um dos grupos teatrais daqui de Campo Grande. Na Vida é Sonho, existe um momento, durante praticamente todo o texto, tá? Eu não assisti a apresentação em tempo, eu li o texto. Você não sabe, a Tainá, que é também ligada nas coisas do espanhol, né? Existe um momento em que você não sabe se o rei, tá? É o Segismundo, né? Vi na aula, ainda bem. Você não sabe se aquele rei que está encarcerado na torre, ele vai ter um momento em que ele vai conseguir reinar e vai sair da torre. Se tudo aquilo que ele está vivendo na torre, como rei, é um sonho que é nos passado, tá? Então, vejam, isso que a gente poderia trabalhar com uma certa instância do onírico, isto é, do mundo dos sonhos, onírico é relativo ao mundo dos sonhos, ele é prestigiado pelos barrocos para causar não só a dúvida, mas para causar o que a dúvida provoca em nós. Vocês sabem que um sujeito em dúvida é um sujeito que não busca mais nada. Um sujeito que não tem dúvida de nada é um sujeito perigoso, tá? É como a gente costuma dizer, o homem de um livro só é um sujeito perigoso. Né? Porque ele se fia naquele caminho, ele se fia naquele dogma ou naquele cânone e não enxerga as possibilidades. Ou melhor, ele não busca outras possibilidades. Então, veja, é outro meio de aguçar a compreensão, de aguçar a inteligência e de aguçar a perspectiva crítica do sujeito. Tá? Não é à toa que na virada do século
XVII para o XVIII, que a gente tem vindo à cena, por exemplo, a obra do Kant, tá? Do filósofo alemão, tá? E o Kant, ele vai estabelecer essa perspectiva de crítica. Para o sujeito ser crítico, ele não pode se orientar por uma única, um único caminho, uma única alternativa. Tá? Então, o homem barroco vai lidar com isso. E se a gente pensa na Igreja Católica ou nas outras igrejas protestantes que já ascenderam na Europa, elas se fiam por dogmas, elas são orientadas por dogmas extremamente fechados e que não devem ser questionados. Então, aí entra o barroco também com esse questionamento todo. Tá? Uma outra questão que o professor Benjamin, a partir do Wülfling, coloca, tá? A partir desses questionamentos todos, não existe uma verdade absoluta. Existe a possibilidade da verdade, existe a possibilidade da construção discursiva da verdade, a construção imagética da verdade. Tá? Então, estava aqui me lembrando, eu ia falar para vocês, tá? O professor João Adolfo Hansen, que foi meu professor na pós-graduação na USP, ele é um dos grandes estudiosos do barroco no Brasil, em Portugal, ele estuda o barroco brasileiro e o barroco português, tá? Ele dizia, tá? Eu não sei em que medida isso assim, é fato, mas a imagem que ele cria é bastante interessante. Quem de vocês conhece, seja de imagens ou seja de pessoalmente, as igrejas barrocas mineiras, por exemplo, Ouro Preto, Sabará, Mariana, ou mesmo igrejas na Bahia, Salvador e coisa que valha, essas igrejas barrocas, tá? A gente acha bonito hoje, mas ele diz que o ouro e as pedras preciosas eram tão brilhantes na época em que isso era posto lá, que elas ofuscavam os seus espectadores, quem ia ver. Mas, por outro lado, ainda que elas fossem ofuscantes, elas eram menos ofuscantes que a imagem de Deus e o que Deus seria se o homem o conseguisse enxergar. Então, vejam que mesmo a imagem de Deus, essa é uma fala do professor Hansen, tá? E eu me fio nela aqui para replicá-la para vocês, tá? Mesmo nesse universo barroco, ainda que a imagem de Deus, a imagem de toda uma pleia de apóstolos santos e questões relativas à Bíblia sejam postas em cena, elas não são o que de fato são. Porque o que de fato é Deus, o que é de fato toda essa orientação em torno de Deus é tão forte que nós, seres humanos, não conseguiríamos encarar isso de frente. Isso nos ofuscaria de tal maneira, e aí, essa já é uma complementação minha. Então, por isso que, por vezes, essas imagens se confundem e há a possibilidade porque a gente pode pensar, então, se Deus é um só, deveria ter só uma igreja. Ou deveria ser uma religiosidade? Não. Por que são várias? Porque há a possibilidade de cada um desses sujeitos humanos criar uma determinada imagem ou não criar imagens. Porque as igrejas pentecostais, os protestantes e neopentecostais, vocês sabem, eu sei que alguns de vocês professam essa fé, não tem imagem nenhuma. Então, vejam, nesses lugares onde não há imagem, quer dizer, me parece que isso é tão forte, esse Deus é tão onipotente, onipresente, onisciente, que nem precisa tê-lo lá, ou não é possível que ele exista lá nem a imagem, porque mesmo a sua imagem seria de uma fulgurância, seria de vamos dizer assim, de um impacto tão grande que o sujeito não aguentaria. Tá? Então, essa eloquência, e eu estou sendo eloquente aqui, tá? Essa eloquência fazia parte do universo barroco. Não somente pela sua fala, porque eu fico sempre imaginando, gente, o Vieira falando na frente de numa imagem física, nas protestantes, pentecostais e neopentecostais, é isso, Jonathan. Mas é interessante, né? Por que não há? Porque essa é uma questão que também vem à tona quando eu falo do barroco, e aí não é só para o Jonathan, é para todos vocês.
O homem não foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Não está dito isso em algum lugar? Professora, É, sim, eu quis pode falar. dizer porque eu sou de família pentecostal, né? Então, Uhum. e não tem física, mas eu quis assim que o imaginário é muito forte, né? Ah, Tem essa sim. imagem do Deus, um senhorzão, assim, onipotente, sentado no trono, os anjos voando pela igreja. Então, É. não tem a física, mas o imaginário, na minha percepção, é bem forte. Ele é bem forte. Agora, Jonathan, já que você colocou essa imagem, é uma imagem que se toma do catolicismo, né? Se a gente lembrar a Capela Sistina, aquele Deus musculoso, ele emana uma força, né? Uma força, inclusive física, né? Naquela imagem, apesar dos cabelos brancos, né? O cabelo é branco, mas o corpo é forte. Então vejam como há toda uma rede de ascendência e como as igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais foram capazes de ficar com essa imagem dentro de si, não necessitando dela como uma espécie de obra de arte, como se isso fosse desviar o olhar do sujeito para a imagem e não para aquilo que a imagem quer significar. Essa é uma das grandes questões. Agora, quando eu falo, Jonathan, aí, Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, já que ele foi, eu fico me perguntando por que deixar essas imagens do homem de lado? O homem se tentando aparentar Deus a ele, porque aí é o homem tentando aparentar Deus a si mesmo, porque nós não conhecemos a imagem de Deus. Os sujeitos lá da Idade Média, e principalmente desse Renascimento, eles criam um Deus, eles criam santos, apóstolos e coisa que valha, a partir de estudos anatômicos do ser humano, e não de estudos outros. É interessante como o barroco, essa tensão que eu estou expondo aqui, tá, entre a imagem e entre o corporal humano, é uma tensão que está em cena no barroco. Por isso, imagens tá, interessantes, e como essas imagens, elas vão... Por exemplo, eu sempre falo dos anjinhos barrocos, eles são gordinhos, né? Os anjinhos, eles têm a imagem... Isso é uma coisa meio bebê, né? Um bebê, não um bebê como... por exemplo, num país como o Brasil, em outros lugares a gente imaginaria, né? Mas um bebê europeu, gordinho, todo, então, e com um olhar assim apaziguado, não com um olhar temeroso, né? Como a gente às vezes lê em alguns trechos da própria Bíblia e de toda uma tradição, né? Então vejam como o barroco ele quer colocar no centro da sua questão o homem. Aí vocês podem pensar, mas o classicismo, o Renascimento também queriam colocar o homem no centro. Queriam, mas não um homem em dúvida, não um homem assim, pensando, mas isso é Deus, ou eu acredito nisso, acredito naquilo. Não. O homem do classicismo e o homem do Renascimento seria um homem perfeito. O homem, por vezes, eu sou tentada, nunca escrevi nada sobre isso, mas eu sou tentada a pensar que o classicismo e o Renascimento estão muito mais próximos da Igreja Católica e desse Deus do que o Barroco, que se quer, ou que por vezes você lê, que é a estética da Contra-Reforma, que é a estética do novo concílio da Igreja Católica com o mundo europeu. Tá? Então, parece que os clássicos, os renascentistas, acreditariam muito mais nessas verdades, nesses dogmas da Igreja Católica do que o próprio Barroco. Tá? Porque senão, quando você lê Vieira, quando você lê a Mariana Conforado, você vê essa tensão, você vê essa dúvida que nos qualifica. E aí eu fico pensando, outro dia, aí só mais um parênteses, eu assisti a um filme brasileiro, não sei se vocês o conhecem, Deus é Brasileiro. Vocês já assistiram? Você assistiu já? É quanto a Deus, né? Ele é Deus ali dentro do filme. Mas
Aí, nesse filme brasileiro, Deus é brasileiro, Deus, em um determinado momento, a gente percebe, me parece até sutil essa percepção, que ele está em dúvida sobre a sua existência naquele corpo materializado, principalmente quando ele conhece uma moça, tá? Que Deus está querendo tirar férias e está procurando alguém para substituí-lo. Ele vem para o Brasil, né? Tá fácil, né? Mas ele quer achar o cara, mas ele não acaba achando. E nessa peregrinação pelo Brasil, ele faz uma viagem por vários lugares, tá? Ele acaba sendo ajudado por dois jovens, tá? E o conhecimento dessa jovem, dessa moça, parece que coloca Deus em dúvida. Então é interessante essa perspectiva de se colocar. Parece que o homem barroco coloca Deus em dúvida também, tá? E aqui eu estou falando de uma perspectiva não somente artística, mas também religiosa, tá? Apesar da sutileza disso. É muito sutil, gente. A gente percebe isso nas entrelinhas, tá? Então, eu fiz essas categorias do Wölfling a partir da leitura do professor Benjamin Abdallah, para vocês perceberem essa dinâmica, para vocês perceberem essas várias possibilidades que o artista barroco nos abre para entender a sua obra. E vamos lá, estamos no século XXI, século XVII até hoje. O imaginário desses sujeitos era diferente do nosso, tá? Porque, como eu vou voltar uma fala do Jonathan, aqueles homens, eles não tinham, além das imagens dos santos, além das pinturas, além da possibilidade de assistir a autos, a dramatizações de textos bíblicos, eles não tinham o acesso a essas tecnologias que nós temos hoje, do século XX e do século XXI, cinema, televisão. Então, a possibilidade de imaginativa estava dentro do próprio sujeito, e ela deveria ser despertada, seja pela palavra, seja pela minha imagem. Então, vocês imaginam um lugar, um Brasil colônia, em que as igrejas ainda estavam sendo construídas, a urbanização ainda estava sendo feita, a palavra era o meio de criar essas imagens, tá? Hoje, para a gente, eu digo para a gente porque eu já tive melhor essa percepção. Eu também acabo, com o tempo, perdendo algumas percepções. Eu leio um texto literário, houve época em que eu conseguia enxergar mais nitidamente, construir na minha cabeça aquele enredo, inclusive dando rosto, dando trejeitos para as personagens. Hoje isso está diminuindo. Eu não sei com vocês se isso acontece com relação ao texto literário. Então, se a tecnologia, por um lado, nos possibilita acessar algumas questões, ou imaginando, desenhar mais nitidamente algumas coisas, por outro lado, a gente perde em percepção imaginativa e criativa, tá? É como quando a gente pede que vocês assistam um filme e leiam um livro, tá? Se a gente assiste ao filme, a gente já vai com determinadas marcas para o livro. Agora, se a gente faz o contrário, eu imagino que a perspectiva de invenção e de criação flui melhor, tá? Então, essa é uma discussão que eu estou levando que tem uma pegada barroca, tá? O que eu estou discutindo com vocês, eu estou colocando em cena ingredientes que faziam parte muito fortemente daquele lugar. Criação e invenção. Tá? Invenção, vocês devem se lembrar, acho que eu já falei disso para vocês, não é criar alguma coisa do nada. A invenção, ela se baseia naquilo que eu conheço, naquilo que me é próximo, naquilo que me foi dito. Eu tenho material para inventar. Essa ideia da invenção que assim, uma inspiração que vem do nada não existe, tá, gente? Nós criamos a partir do repertório que nós temos e daquilo que nós procuramos conhecer, tá? Então, por isso que... mas mesmo hoje, essa perspectiva de invenção está meio complicada, tá?
Deixa eu ver. E ainda no Carpo, e para fechar, para eu ir para a epistolografia, o Carpo, ele vai selecionar alguns temas que são caros ao Barroco. Então, e eu já falei alguns deles, mas é só para reforçá-los, porque na carta da Mariana Alcoforado, e mesmo as cartas de Heloísa e de Abelardo, que eu vou fazer uma preleção para vocês, tá? A gente encontra. Então, tensão entre vida e morte, tensão entre o tempo e a eternidade, o tempo secular, né, o tempo terreno, a tensão entre a sexualidade, a sensualidade e a melancolia de uma vida à espera da morte, tá? O gosto por experiências de embriaguez e de mortificação, tá? E uma certa disciplina que ainda cheira a um certo homem que vive na corte e que deve respeitar um script com relação à mulher, com relação ao tratamento ao outro. Isso tem a ver ainda, tem uma ligação com o trovadorismo, tá? Como é o amor cortesão, de se colocar a mulher num pedestal, de se colocar a mulher com uma certa perfeição, tá? O que não vai ocorrer nas cartas da Heloísa, da Mariana, porque ela é mulher. Então, ali nós temos uma coisa reversa, tá? Nós temos vamos dizer assim, um amor, nós temos uma disciplina feminina com relação ao amor, que é uma disciplina de submissão. Vocês devem, eu estou falando para vocês, é como se vocês tivessem lido pelo menos uma das cartas. Se não leram, leiam e vejam o que eu estou dizendo, procurem buscar. Há uma certa submissão da Mariana em relação ao Chamilly, possível destinatário ou destinatário das suas cartas, mas há uma dramatização dessa submissão. Tem momentos em que ela fala assim, parece que ela vai jogar tudo para o alto, esqueça de mim, não sei o quê, aí ela volta atrás, não, me perdoe, ou você cria tudo isso, mas eu mereço estar nessa condição. Então, a gente não sabe ao certo o que quer essa mulher nessas cartas. Se ela quer manter aquele estado de sofrimento, em que ela não consegue se livrar, porque a manutenção, veja, a manutenção do estado de sofrimento mantém o vínculo com aquele sujeito. O dia que ela se livrar desse sofrimento, o dia que ela não sofrer mais, ou pelo menos dizer que não sofre mais, ela acabou com a relação. Porque aquilo que não me causa mais dor nem sofrimento, significa que eu consegui fazer um percurso de desligamento disso, tá? Essa é uma relação psicanalítica também que a gente poderia falar luto. Quando a gente consegue fazer o luto, seja de uma pessoa que não necessariamente morreu, mas que foi embora da nossa vida, seja de alguma situação que nos era cara, tá? Seja de algum afeto que nos era caro, a gente já não fica sofrendo e usando um termo aqui, talvez bem barroco, nos martirizando por isso. Aquilo se transforma numa lembrança que por vezes pode ser até grata, tá? Porque nós conseguimos nos lembrar das coisas legais que aconteceram, não só do rompimento, daquilo que serviu como matéria de sofrimento e dor. A Mariana ainda está nesse lugar, da dor e do sofrimento. E me parece que em determinados momentos em que ela poderia se desligar disso, ela resolve não se desligar, porque isso significaria acabar com essa paixão, acabar com isso. E aí, vejam, aí eu já penso, vocês, quando lerem o texto da Eliane, para pensarem. Aí ela não nos persuadiria como leitores de que ela está sofrendo. Se a mulher não sente mais falta do cara, se ela mandou embora, para que está escrevendo tudo isso? Como que ela vai conseguir que eu me compadeça dela? Então, veja também uma estratégia de persuasão do sofrimento dela. Tá? Essas são orientações também a partir dessa perspectiva do Barroco. Tá?
Então, vocês vejam que é uma questão de tensão e também de persuasão. Além disso, eu gostaria só de introduzir a questão das cartas. Tá? As cartas, gente, desmarquei aqui, não, está aqui. A epistolografia dentro do Barroco, tá? É um trecho bastante curto do professor Francisco Maciel Silveira, tá? Está num livro chamado A Literatura Portuguesa em Perspectiva, Classicismo, Barroco e Arcadismo. A literatura portuguesa em perspectiva. Talvez vocês achem trechos desse texto virtualmente, tá? E um dos trechos chama-se A Epistolografia, tá? E o professor Francisco escreve o seguinte: a carta literária. Eu não sei se vocês já tinham pensado nessa rubrica, carta literária. Por quê? Nós estamos lendo, vamos ler, tanto as cartas da Heloísa e do Abelardo, quanto as cartas da Mariana, como cartas literárias. Elas não são cartas, porque elas têm um percurso retórico de construção. E é isso que Eliane vai mostrar para a gente. As cartas, elas têm um objetivo, e esse objetivo vai ser argumentado a partir de alguns procedimentos retóricos. Isso, então, o trabalho que essas cartas têm. A carta literária, que no século XVI costumava ser a epístola em verso, então vejam, o professor Francisco vai tomar carta, epístola como sinônimos. Vocês devem se lembrar dos textos bíblicos do apóstolo Paulo, né? Ele escrevia as epístolas, eram cartas a povos os quais ele queria evangelizar. Adota preferencialmente no Barroco a forma e o tom da prosa. Então, a prosa é o texto que a Mariana vai utilizar. Não obstante, ansiando por aproximar-se o mais possível da eloculação coloquial observada nas práticas, isto é, conversas, a epistolografia portuguesa dos 600 não perde seu tônus artístico. Então, vejam, as cartas no Barroco, elas não são mais escritas sob a forma de versos, elas são verdadeiras conversas, verdadeiros colóquios de um sujeito com o outro. Tá? E aí, ele vai citar aquele texto que vocês tinham na primeira prova, o Corte na Aldeia, do Francisco Rodrigues Lobo. Há são diálogos, tá? E o terceiro diálogo chama-se assim: da maneira de escrever e da diferença das cartas missivas. Aqueles homens que, no texto que eu pus para vocês na prova, dialogavam sobre a verossimilhança, aqueles nesse diálogo, eles vão falar sobre as cartas. Inclusive, um percurso, quais palavras e o que é uma carta. E é interessante, tá, que ele é interessante que é uma das melhores definições, é bem simples sobre o que seria uma carta. Né? Um dos homens que está conversando, o doutor, ele vai dizer o seguinte, no diálogo terceiro do Corte na Aldeia: agora, começando a entrar na leitura das regras, a regra das cartas, ele vai falar sobre isso. Saibamos que coisa é carta missiva ou mandadeira e para o que ela foi inventada. Pela definição de Marco Túlio, a quem todos seguem, é uma mensagem fiel que interpreta o nosso ânimo aos ausentes. Então, essa fidelidade, eu não sei, né? Aí talvez é uma mensageira fiel, na medida em que nós somos fiéis àquilo que pensamos e àquilo que sentimos sobre nós mesmos, né? Que interpreta o nosso ânimo aos ausentes. Então, veja, a Mariana está interpretando o seu ânimo ao ausente Chamilly, e quando as cartas são publicadas, ela está interpretando o seu ânimo a nós, leitores, desde o século XVII. Tá? Então, já que ela quer, e para dispor esse ânimo diante de nós, ela precisa nos convencer que ela está animada ou desanimada desta ou daquela maneira. Além disso, em que lhes manifesta o que queremos que eles saibam das nossas coisas, ou das que a eles lhes revelam. Então, vejam, só se revela
aquilo que se quer que eu saiba do outro, e eu revelo o que o outro quer saber de mim. Então, o que eu quero? Por isso que eu falei, a Mariana vai insistir na dor e no sofrimento, porque ela tem uma intenção naquelas cartas. Ela tem a intenção, por exemplo, da compaixão, ela tem a intenção da compreensão, ela tem a intenção de um certo afago, tá? Por conta, eu acredito, não só ao abandono do amante, mas também por estar confinada naquele lugar, tá? Por estar confinada dentro desse lugar. Eu não sei se vocês já notaram, tá? Aí eu vou ter que dialogar com o conhecimento de vocês, não só da literatura portuguesa, mas da brasileira e de outras literaturas. Quando o texto é de autoria feminina, parece que as narradoras, ou os eulíricos, no caso dos poemas, eles querem trazer esse ânimo muito mais à tona para os leitores do que quando o texto é de autoria masculina. Parece, tá, que esses ambientes privados pelos quais a mulher circulou durante muito tempo, e quase que exclusivamente, e até hoje algumas circulam quase exclusivamente, quais são esses ambientes privados? A casa, a igreja, o convento. Se a gente lembrar, por exemplo, que nos hospícios também, às vezes, muitas mulheres mal compreendidas nos seus afetos também eram mandadas para esses lugares. Então, a circulação durante muito tempo, quase que exclusivamente por ambientes privados, tá? E das mulheres, parece criar essa disposição na escrita de autoria feminina. Essa disposição para um intimismo, para um determinado voltar-se para si mesmo. Vocês podem lembrar, eu vou dar um exemplo aqui que talvez a maioria de vocês conheça, pelo menos um texto dela, o texto clariciano, o texto da Clarice Lispector. Ele não é um texto que se abre tanto assim, apesar das personagens circularem por ruas, por cidades, mas parece que elas estão sempre em estado de retração e sempre em estado de introspecção. Tá? Também tem a Hilda Hilst, aqui no Brasil, o texto, quem mais contemporâneo? Eu conheço muito da Noemi Jaffe, tá? Então, mas a Clarice Lispector, peguem um conto dela e podem pegar qualquer um deles, percebam como são essas personagens, mesmo quando elas são homens. A introspecção faz parte da vida delas, tá? Mas a maioria são mulheres. Tá? Então, eu penso que o ânimo para as cartas é um ânimo feminino, tá? É um ânimo que se dá nessa relação com o em redor. Além disso, o Rodrigues Lobo, na Esteira das Cartas, ele vai também dividir, a partir também do Marco Túlio, as cartas em 3 espécies. A primeira são cartas de negócios e das causas que tocam a vida, a fazenda e ao estado de cada um. E aqui negócio, não entendam negócio do ponto de vista mercantil, tá? Entendam os negócios humanos, os negócios da vida do ser humano, aquilo que envolve o ser humano. As cartas civis e mercantis, tá? E as cartas de queixumes e de desculpas. As cartas da Mariana estariam nesse primeiro tipo, que seriam o que depois o professor Francisco vai chamar de cartas familiares. Tá? Não, aqui no caso da Mariana, não são familiares porque o sujeito fazia parte da família, mas porque envolve determinados afetos que estão no âmbito dessas afinidades humanas e da seleção dessas afinidades. Tá? Então, essa é a epistolografia dentro do Barroco, e é a partir desse texto que, aí na semana que vem, eu vou adentrar pelo texto da Eliane, tá, nas cartas, e também vou manter diálogo, aqui eu já selecionei as cartas do Abelard e de Heloísa,
eu penso que vocês as encontrem online, chama-se Correspondência de Abelardo e Heloísa, porque é um texto medieval, tá? Então, esses textos, em geral, não tem problema circular graciosamente online, tá? Também vou trazer um soneto do Camões para mostrar como é esse amor, e como o Camões, não que ele era um barroco, mas que o Camões é um sujeito para além do classicismo, para além do barroco, é um sujeito que traz na sua obra essas relações que dizem respeito aos afetos e às vicissitudes humanas, tá? Então, agora eu vou parar de gravar para deixar para as possíveis perguntas que vocês tenham, tá? Só aqui interromper, né? Para interromper.